Aconteceu no começo de 2021. Donald Trump, derrotado, convocou seus apoiadores para marchar até o Senado dos Estados Unidos. Por lá, o legislativo tratava de vaticinar a derrota de Trump na eleição. Era para ser só um ato simbólico, mas para Donald Trump era uma oportunidade, uma última chance de mudar o resultado da eleição. Para isso, ele precisava daquela marcha ao Capitólio. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them. O que se viu depois disso foi mais um dos espetáculos tragicômicos proporcionados de quando em quando por líderes como Trump. E no meio desse espetáculo havia muitas bandeiras. Algumas saudavam Trump, outras saudavam o racismo, porque a bandeira confederada representa isso aí mesmo. E tinha essa bandeira aqui, a bandeira de Gadsden, chamada aqui de bandeira da cobrinha. Essa bandeira tem uma história interessante. Lá pelos idos de 1760, a Inglaterra andava endividada. A solução que eles encontraram? Apertar suas colônias na América do Norte e arrancar delas mais e mais tributos. E as 13 colônias assim tiveram de engolir um aumento drástico nos impostos cobrados sobre o açúcar, o vinho, o café, a seda e o chá. Isso sem falar na lei do selo, segundo a qual cada contrato, jornal e documento público precisava ter um selo, comprado, claro, da coroa inglesa. A Inglaterra também proibiu a emissão de papéis de crédito nas 13 colônias. A reação dessas colônias se manifestou em protestos, aí em conflitos meio violentos e, finalmente, numa guerra. A Guerra da Independência dos Estados Unidos. Muita gente lutou nessa guerra, incluindo Christopher Gadsden, um general que, acompanhado de suas tropas, marchava à sombra da bandeira de Gadsden, inspirada numa xilogravura de Benjamin Franklin. Essa xilogravura tem como mote uma outra frase: junte-se ou morra. Na bandeira de Gadsden, no entanto, lê-se o aviso: não pise em mim. No século XVIII, essa bandeira representava o anticolonialismo. Acontece que a motivação central da Guerra da Independência dos Estados Unidos estava nos impostos escorchantes cobrados da colônia pela metrópole. Talvez por isso essa bandeira tenha chegado ao século XXI muito associada a um terceiro slogan: imposto é roubo. É isso aí, o tempo passa, os significados mudam. O slogan Imposto é Roubo, assim como a bandeira de Gadsden, estão hoje intrinsecamente ligados ao anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo parte do pressuposto de que toda a opressão é praticada pelo Estado. Eliminando o Estado, portanto, elimina-se a opressão. Atuando sem qualquer regulamentação e em nome dos próprios interesses, de algum jeito, as corporações tornariam o mundo melhor. O pano de fundo dessa visão de mundo é a fé num individualismo radical. No estudo da sociedade e da economia, o anarcocapitalismo segue sendo quase marginal, com nenhuma ou muito pouca presença na academia. Ainda assim, ele é muito popular entre jovens, especialmente de classe média, ou então os muito ricos, tipo Paulo Cogos, uma espécie de garoto propaganda do anarcocapitalismo brasileiro. As origens do anarcocapitalismo remontam desde a China antiga. Por exemplo, Lao Tzu, Chuang Tzu, passam pelos ensinamentos cristãos. Há muitas passagens na Bíblia que são consideradas libertárias. Há até trechos da Bíblia que nos ensinam economia sob uma ótica de liberdade econômica. Passa pela escola escolástica, pela escola de Salamanca, durante o século XVI na Espanha, e foi resgatada mais recentemente por teóricos como Frederic Bastiat, Ludwig von Mises e, no século XX, o Murray Rothbard, que conseguiu juntar o pensamento anarquista com uma defesa da propriedade privada baseada numa filosofia econômica sólida. Então, hoje o anarcocapitalismo vem crescendo no mundo, há cada vez mais gente discutindo esse tema, cada vez mais gente lendo autores de escola austríaca, lendo autores libertários, e com a internet
esse crescimento está se dando de forma exponencial. Acontece que muitos estudiosos rejeitam o termo anarcocapitalismo e preferem neofeudalismo, ou então feudalismo corporativo, argumentando, claro, que o capitalismo reforça o poder e a autoridade das corporações, sendo dessa forma incompatível com a anarquia, que busca a extinção da autoridade. O neofeudalismo, aliás, tem tudo a ver com o Brasil. O termo é usado por Martha Huggins, que estuda a privatização da segurança pública por aqui. Para ela, neofeudalismo é o que acontece quando nossas vidas são governadas por corporações. Marina Caparini, uma outra adepta do termo, explica que a desigualdade social é a condição inicial para que o neofeudalismo tome corpo. Sem regulamentação, as corporações estão livres para acumular mais dinheiro, mais poder, mais autoridade. Aí, eventualmente, feudos corporativos se instalam. Já Noam Chomsky não hesita. Segundo ele, o anarcocapitalismo é uma das ideias mais perigosas que a humanidade já teve e resultaria num tipo de tirania nunca antes visto. What they're basically advocating, although they don't know it, is pure corporate tyranny. Just the exact opposite of liberty, you know. Okay, you have that, then people who have resources, capital, they'll hire other people, they'll hire their own armies, they'll build their own roads, and you go on to some indescribably horrible form of private tyranny. I think people have to be talked out of it by thinking through what the consequences are, what it means in terms of any authentic notion of liberty and freedom. É claro que esse alerta de que anarquia e capitalismo são tão incompatíveis quanto óleo e água, bom, esse alerta não convence os proponentes de uma ideia que segue sem conquistar grandes espaços na academia. E tudo bem, porque o anarcocapitalismo pelo menos tem espaço nos chans da internet. Chans são fóruns anônimos ou então pretensamente anônimos na internet. Muito do que a sua tia propaga no WhatsApp sai de lá. Nesses espaços, normalmente frequentados por filhotes de homem branco, é compartilhado todo tipo de coisa que é explícito demais para ser mostrado aqui, e por isso essas imagens borradas. Eu vou deixar a sua imaginação trabalhar, mas vou avisar que nesses espaços o racismo e a misoginia engrossam o caldo. Às vezes, esses espaços viram notícia porque dentro deles são organizados atos hediondos, terríveis, tétricos. Você pode gostar ou não do Felipe Neto, dos seus erros, dos seus acertos, das suas contradições, mas em 2016 ele conseguiu definir bem o perfil dos frequentadores desses fóruns. Isso numa campanha que ele fez contra os chans naquela ocasião. Como esses chans são fóruns frequentados por anônimos, no Brasil eles viraram um antro de losers. Sujeitos profundamente perturbados, sem vida social, sem vida afetiva, normalmente sem família, que gostam de entrar nesse chan e lá eles propagam ideais nazistas, ideais antissemitas, ideais contra negros, contra mulheres, contra gays. O espaço que o anarcocapitalismo não encontra no meio acadêmico, ele encontra nesses chans. Ou seja, o anarcocapitalismo frequenta os mesmos ambientes que algumas das piores ideias que a humanidade já teve. E é nesses ambientes, é nos chans, que a bandeira de Gadsden normalmente é hasteada e levada a sério. É claro que também tem quem dê risada de tudo isso. Pelo menos não é o governo e a cobra esmagada por um pé que representa várias megacorporações da Coca-Cola ao Google, passando pela General Electric. Sai daqui, governo, que ódio! Ah! Sou burro demais para entender taxação, ok. Minhoca, me dá uma bijoca, e o meu preferido. Mas essa casa tem boteira, pisa em mim, pisa em mim, pisa em mim. Essa foto é dos anos 60. Aqui a bandeira de Gadsden aparece na mão de racistas que também têm um cartaz com uma ofensa horrenda contra o reverendo Martin Luther King. Agora salta no tempo.
A bandeira de Gadsden aparece associada a outras bandeiras igualmente ofensivas em Charlottesville, no ano de 2017, quando os racistas perderam a vergonha e foram para a rua mostrar a cara. Poucos anos depois, quando a bandeira foi vista no Capitólio, ela já não tinha mais nada a ver com independência, com anticolonialismo. Não. O significado foi esvaziado e a bandeira de Gadsden já parecia pronta para encontrar o seu verdadeiro lugar na história. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento, para homenagear quem ama e às vezes para fazer umas perguntas importantes. Hoje a gente vê aí a Raquel acompanhada do Abel, para quem ela manda a mensagem que segue. Abel, tempos atrás você me surpreendeu com uma mensagem lindíssima e emocionante no final de um episódio do meu programa favorito, o Meteoro Brasil. Valeu, gente. Hoje retribuo o regalo para te dizer que não há um único dia em nosso convívio em que eu não descubra algo maravilhoso com você. A sua generosidade e senso de justiça combinam com a minha rebeldia e desejo de transformar esse mundo num lugar melhor. Gostaria que um dia você pudesse se olhar com os mesmos olhos e perceber o ser extraordinário que você é. Aproveito o ensejo para te perguntar uma coisa. Quer casar comigo? Caramba. Beijo, gente. Valeu. Felicidades.